minutes until showtime. Your show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Lost of eight. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria lembrar a todos que as inscrições para o curso online de filosofia, do Seminário de Filosofia, continuam abertas. A pessoa pode entrar a qualquer momento. Todas as aulas que foram dadas desde o início estão gravadas e a pessoa pode acompanhar pela ordem. Tá certo? Eu estou planejando para este ano uma série de aulas de reposição para tirar as dúvidas dos que entraram mais recentemente. Então não se preocupe com isso. Não, já teve 2 anos de aula, eu perdi tudo. Não, isso aí não existe. Está tudo gravadinho lá. Muito bem, aqui nos Estados Unidos voltaram as polêmicas em torno da certidão de nascimento do presidente Barack Obama, porque o governador do Havaí, Neil Abercrombie, né, está agora ameaçando divulgar a versão integral da certidão de nascimento, que é a única que circula aí pela internet. É uma versão resumida, que não prova nada, porque já se conhece muitos casos de pessoas que não nasceram no Havaí que obtiveram aquela certidão resumida. O que tem que divulgar é a certidão originária, assinada, vamos dizer, pelo médico que fez o parto, com o nome do hospital, etc. Veja, tudo na vida do Barack Obama é um mistério. Ele, por exemplo, ele nasceu simultaneamente em 2 hospitais. Tem um hospital no qual ele diz ter nascido e tem outro hospital que ele mandou, quando foi o centenário do hospital, ele mandou cumprimentos ao hospital, parabéns, sabe, eu gosto muito de você, porque afinal de contas eu nasci nesse hospital. Então agora ninguém mais sabe. A irmã dele diz que ele nasceu num, ele diz que nasceu no outro. Provavelmente nasceu nos 2, tá certo? Então nem isso se sabe. E a governadora anterior do Havaí baixou um decreto proibindo acesso de qualquer pessoa à certidão originária. Então ficou um mistério, né? Até hoje nada se sabe do Barack Obama. Eu acho uma coisa realmente incrível, porque o outro candidato, o McCain, os caras investigaram assim, até a cor da cueca que ele estava usando quando foi preso no Vietnã. Sabe-se tudo dele, né? Porque também o McCain também tenha nascido fora do território americano, nasceu no Panamá, mas nasceu numa base americana, então era território americano. Mas criou-se uma maior bafafá em torno da nacionalidade americana do McCain. Quando chegou no Barack Obama, ninguém quis saber de nada, ninguém investiga coisa nenhuma, e se você tenta investigar, já, né, carimbam você. Não, você é louco, você está teórico da conspiração, etc. Quer dizer, é proibido, o negócio, aquele famoso negócio que falava o Eric Fögel, né, a proibição de perguntar. É isso. Então, o governador, né, que é um adepto do Barack Obama, não é um inimigo do Barack Obama, e não faz parte da campanha dos chamados birthers. Birthers é o cara que exige o birth certificate, né?
Ele não sei por que deu na cabeça dele que ele quer publicar o negócio agora, mas mesmo assim ainda não fez nada, não. Na verdade, ele não ameaçou publicar a certidão de nascimento. Ele disse, nós queremos publicar mais documentação a respeito do nascimento de Barack Obama. Então, provavelmente, isso aí é outro blefe. Né? Porque quando disseram que iam publicar alguma coisa, bom, publicaram um anuncinho que saiu no jornal, né, do casal Obama comunicando o nascimento do seu filho naquela data. Mas quando foram ver, o endereço que eles davam, o endereço era falso. Então, esse anúncio não serve para provar nada. Né? Mas é toda a vida do Barack Obama que é um mistério. Por exemplo, ele esteve no Paquistão numa época em que era proibida a entrada de americanos lá. Então, até hoje, ninguém sabe com que raio de documento ele entrou lá. Esse é um dos muitos mistérios, né? E agora, até o comentarista da MSNBC, o Chris Matthews, que até um tempo atrás tinha horror dos birthers, agora até ele está exigindo, não, eu quero ver o raio da certidão de nascimento. Então, vamos ver no que vai dar isso aí. Eu não duvido que o Barack Obama tenha nascido no Havaí, mas eu acho que algum dado comprometedor deve ter naquela certidão, porque não é possível tanto esforço. Quer dizer, o Barack Obama gastou $1 milhão com um advogado para esconder a certidão, e até o governador interferiu fazendo um decreto para proibir o acesso àquilo lá. Quer dizer, é muito esforço para esconder. Se não tem nada para esconder, então estão jogando dinheiro fora por motivos, né, desconhecidos e impensáveis. Agora, olha, para não dizer que só tem notícia ruim, aqui me chegou um negócio extraordinário. Quem tem filhos em idade escolar para segundo ciclo, fique sabendo que o Colégio do São Bento está revitalizando o seu ensino médio, não no colégio inteiro, numa parte dele, presta atenção, né? Para restaurar a educação católica. Veja você, mas é muita cara de pau do Colégio São Bento querer fazer educação católica. Que coisa mais horrorosa. Isso tem que ser denunciado às autoridades. Olha, eles estão lá ensinando, o Colégio Católico está ensinando catolicismo, que coisa mais horrorosa, né? Então, aqui me mandaram um aviso dizendo a pedagogia da equipe formadora, o estilo educativo está fundamentado na busca da finalidade última da educação, sendo talvez a única alternativa àquilo que vem sendo oferecido pela quase totalidade das escolas brasileiras. A formação e a orientação oferecidas no colégio serão fundamentadas nos princípios e valores da fé católica. Olha que escândalo, meu Deus do céu. A família que se matricula, ela própria passará por formação constante. O aluno será acompanhado de um professor tutor da sua escolha que buscará ajudá-lo no seu desenvolvimento pleno como ser humano, levando em consideração as implicações profundas que isso acarreta. O mesmo tutor do aluno desenvolverá um convívio e um diálogo constante com a família do aluno, um sistema que eles chamam de preceptoria. Esse trabalho com as famílias é fundamental e indispensável para buscar o fim pretendido pelo colégio. A equipe de educadores é composta por pessoas qualificadas e uma profunda visão sobre a educação. Quem estiver interessado, não adianta ir lá no Colégio São Bento, porque é só uma parte que funciona assim. Então eu vou dar o telefone para vocês e o nome da pessoa. O telefone é 011 3328 8987 para agendar, ou então 011 6447 7327. Vou repetir. 011 3328 8797 ou 011 6447 7237 para agendar entrevista com a secretária do colégio, Liege Carvalho, não é minha parente. Então, se você é malvado o suficiente para submeter o seu filhinho à educação católica, em vez de enviá-lo a essas maravilhosas escolas que lhe darão um kit gay, você então telefone para Liege Carvalho e inscreva no Colégio São Bento. Agora, aqui, veja o seguinte, o procurador-geral Eric Holder agora está sendo processado, ele e o FBI estão sendo processados porque, sutilmente, você vê, quando os caras não conseguem fazer a coisa por meio de legislação, esse é o sistema legislativo moderno. Você não precisa votar nada, não passa pelo parlamento, você faz lá uma portaria, você faz um regulamento de departamento, né?
E a coisa acaba, você acaba impondo coisas que não estão na lei. Até a turma legislativo descobrir, passou 10 anos. Então, o que o FBI e o Procurador-Geral fazem? Eles estavam negando o direito de carregar armas para qualquer pessoa que tivesse uma simples contravenção. Aqui, por exemplo, cuspir na rua é contravenção. Quer dizer, você cuspiu na rua, nunca mais você pode ter uma arma na sua vida. Quer dizer, eles fazem de todo jeito para boicotar o direito desse cidadão possuir armas. Aqui nos Estados Unidos está comprovado que onde a população tem mais armas, você tem menos crimes, tá certo? E a cidade de Washington, onde era totalmente proibido ter armas, era recordista de criminalidade. Agora até mudaram isso. Então, como a Suprema Corte derrubou a proibição de ter armas em Washington, o que fez o Procurador-Geral e o FBI? O que eles fizeram? Inventaram essa, botaram lá uma portaria, diz, olha, se você tem uma contravenção penal, você já não pode ter armas pelo resto da sua vida. Tá certo? Cuspir na rua, mijar na rua nem se fala, né? Uma vez o meu irmão foi preso porque mijou na rua na Praça Júlio Mesquita, às 3 horas da manhã. Aquela população de mendigos e prostitutas ficaram todos chocadíssimos, tá certo? E chegou lá um delegado e deixou meu irmão lá de molho na cadeia. Isso faz danos, né? Então aqui também é uma coisa, mijou na rua, nunca mais você vai ter uma arma. E isso é completamente ilegal, anticonstitucional. Então agora tem um pessoal que está processando o Eric Holder e o FBI. Vai lá, toma o dinheiro deles, ou põe esse desgraçado na cadeia. Né? Agora, no Brasil, o assunto da semana, evidentemente, é essa coisa do PLC 122. Né? Está aqui, alguém me manda um artigo escrito por um sujeito chamado Paulo Tavares Mariante, no qual ele afirma, mas a cara de pau dessa gente é ilimitada, ilimitada. Olha aqui, diz ele, não há nenhum dispositivo no projeto de lei 122 que pretenda impedir a justa e legítima manifestação religiosa, até porque o direito à liberdade de culto e de expressão religiosa está plenamente garantido pela Constituição Federal. Ora, meu Deus do céu. Veja, eu vou ler aqui para vocês um artigo, um pedaço, pelo menos, de um artigo que eu vou publicar esta semana no Diário do Comércio, para vocês terem ideia de até onde vai essa coisa. Né? O artigo chama-se Camisa de Força. As declarações recentes da Igreja Anglicana do Brasil em favor do projeto de lei 12206, os argumentos deles são os mesmos desse tal de Mariante, fornecem-nos o exemplo completo e acabado da duplicidade da linguagem a que é preciso recorrer quando se defende o indefensável. Embora o estilo bífido seja o mais notório hábito do demônio, seu emprego não merecendo respeito nem tolerância, sobretudo quando praticado em nome da religião, isto não implica da parte de seus usuários nenhuma intenção consciente de ludibriar o ouvinte ou o leitor. Ao contrário, nos dias que correm, aquela ambiguidade sorrateira, perversa, que encobre com as mesmas palavras as ações mais opostas e contraditórias, já se tornou em muitas pessoas um vício automatizado e quase que uma segunda natureza. Isso quer dizer que não é que o sujeito tem uma intenção safada, ele é safado em si, portanto tudo que ele fizer será safado, mesmo que ele tenha nenhuma intenção. Se ele tiver a melhor boa intenção do mundo, ainda vai ser safadeza. E é exatamente isso que acontece com essas pessoas. Elas não têm uma intenção de ludibriar, não, elas vivem ludibriando. Isso para eles é natural. Isso não as desculpa de maneira alguma. O mal não se faz menos detestável porque uma rotina entorpecente o tornou indiscernível do bem. Em si, o documento não tem aquele mínimo de consistência que o tornaria merecedor de uma resposta. Está abaixo da possibilidade de ser debatido. Só pode ser analisado como sintoma de vícios de pensamento que hoje em dia são gerais e endêmicos na sociedade brasileira. O objetivo nominal com que se apresenta é contestar, com áreas de quem passa pito, algumas objeções correntes àquela proposta legislativa, especialmente as que a veem como um instrumento destinado a limitar severamente a liberdade de expressão. Daí vai aqui a citação, aspas. Crítica comum ao PLC 122 é de que o mesmo proibiria as pessoas de criticarem a homossexualidade e que implicaria numa ditadura, numa mordaça àqueles que não concordam com o estilo de vida homossexual. Contudo, essas colocações se pautam em um simplismo acrítico ou em má-fé de seus defensores. Então já vem acusando nós de má-fé. Vamos ver quem é que tem má-fé aí. E contra essa objeção alega a Igreja Anglicana que naquele projeto de lei, aspas, não há criminalização específica da discriminação não violenta por orientação sexual ou por identidade de gênero, fecha aspas. Assim estaria resguardado o direito à crítica, abre aspas.
Opiniões respeitosas, embora críticas à pessoa do homossexual, não configurarão crime por força do PLC 122. Fecha aspas. Se o leitor suspira aliviado diante dessas observações, faria melhor em notar que elas significam o oposto do que parecem dizer. Prossegue o documento, aspas. Criticar a homossexualidade e não a pessoa homossexual concreta implica em... Aqui o sujeito é analfabeto, pô. Implica em um discurso segregacionista que se equipara a discursos de ódio que não pode ser tolerado. Quer dizer, os discursos não podem ser tolerados. Tá certo? Isto é o porta-voz, o redator ali, oficial da Igreja Anglicana. Meu Deus do céu. Né? Fecha aspas. A redação abominável mal esconde o sentido ameaçador daquilo que pretende vender como inofensivo. Você pode criticar o homossexual por qualquer outra coisa, por usar uma gravata aberrante, por cometer tantos erros de português quanto o porta-voz da Igreja Anglicana, ou por soltar gases no elevador, mas nunca por sua conduta homossexual. Pior, não pode falar mal do homossexualismo em si, genericamente, sem qualquer referência a uma pessoa concreta. Mas se você disser o homossexualismo é pecado, pronto, já está incluído. Né? Pois ser contra o homossexualismo é, aspas, discurso de ódio, obviamente punível pelo PLC 122. Mais claramente ainda, o documento afirma que todas as modalidades de discriminação serão castigadas, ainda que, aspas, sejam tais ações perpetradas por motivação moral, ética, filosófica ou psicológica, fecha aspas. Quer dizer, a motivação moralmente elevada e a alta elaboração intelectual da crítica ao homossexualismo não a tornarão menos criminosa nem menos punível. Notem que aí o conceito de discriminação abrange 4 ações possíveis: agredir, constranger, intimidar e vexar. Daí é como cita o documento da Igreja Anglicana. Vexar, prossegue o documento citando o dicionário Wise, é, aspas, causar vexame ou humilhação, sendo vexame, segundo o mesmo dicionário, tudo que causa vergonha ou afronta. Fecha aspas. Ora, qualquer ensinamento que tente mostrar a um cidadão o caráter imoral ou pecaminoso da sua conduta, mesmo que o faça nos termos mais gentis e carinhosos do mundo, não tem como deixar de lhe infundir um sentimento de vergonha. Mais que vergonha, culpa e arrependimento que não vem sem humilhação. Em suma, a simples pregação moral que tenta induzir um indivíduo a abandonar as práticas homossexuais já está catalogada de antemão como crime e niveladas as ações de agredir, constranger e intimidar. Quer dizer, você bater num sujeito, constrangê-lo, por exemplo, prendê-lo num quarto, fazer para que ele não possa sair, ou intimidá-lo, essas ações estão niveladas de simples vexar. Quer dizer, se eu digo para o sujeito, o homossexualismo é pecado. Você está tentando me envergonhar, você está me humilhando. Pronto, você vai para cana porque humilhou o desgraçado, pô. Né? A permissão de, aspas, opiniões respeitosas, embora críticas, fecha aspas, é com toda evidência uma armadilha destinada a proibir toda e qualquer opinião crítica, mesmo moralmente digna e fundada em motivos intelectualmente relevantes. A própria escolha do adjetivo revela a ambiguidade maliciosa do autor do escrito. Opiniões respeitosas, diz ele. Respeitosas a quem e a quê? Respeitosas à pessoa humana somente ou respeitosas aos seus hábitos homossexuais também? É evidente que se alguém considera um hábito respeitável, não tem por que criticá-lo do ponto de vista moral. Se o critica, é porque não o considera respeitável de maneira alguma. Dito de outro modo, você pode criticar o homossexual desde que aceite sua conduta homossexual como respeitável e superior a críticas, e desde que se abstenha até mesmo de dizer alguma palavra contra a homossexualidade em geral. Chamar isso de mordaça é eufemismo. Mordaça impede apenas de falar, não de pensar. O PL 122 não é uma mordaça, é uma camisa de força mental que impõe a todos os possíveis críticos do homossexualismo uma obrigação psicologicamente impossível, a de criticar sem críticas. Muito mais do que restringir a liberdade de expressão, estrangula a liberdade de pensamento. É uma lei propositadamente absurda, feita na base da estimulação contraditória, para instilar na população um estado de perplexidade apatetada, temor irracional e obediência canina. Se esse monstrengo jurídico, digno da rainha de copas, nasceu da pura confusão mental de seus autores ou de um propósito maquiavélico de reduzir o público à menoridade mental, é algo que se pode conjecturar. As duas hipóteses não se excluem, nem no projeto em si, nem na sua apologia anglicana. Ora, esse negócio da estimulação contraditória e de colocar as pessoas
numa posição absurda, se revela ainda mais claramente, né, agora comentando já o artigo, se revela ainda mais claramente quando se vê este kit que o Ministério da Educação preparou para ser distribuído a todas as escolas. Pelo conteúdo do kit, se entende qual é a interpretação que o governo da República Brasileira dá a esses crimes de discriminação. O que eles consideram discriminação e o que o governo considerará punível. Então ali passa um vídeo, né, de um menino que se chama, sei lá, Zé Roberto, Toninho, sei lá o quê, mas que lá pelas tantas ele sente que é menina e ele exige ser chamado de Bianca, né? Então, quando as pessoas se recusam a chamá-lo de Bianca, então o Ministério da Educação diz que isso é uma odiosa discriminação. Porque o cara sentiu que é mulher, pô. Né? Ora, meu filho, se eu sentir que eu sou o hipopótamo, o que vocês vão fazer comigo? Então, veja, este vídeo mostra que você recusar-se a tratar um travesti, transexual, drag queen como mulher será considerado discriminação e será, portanto, punível pela PL 122. Agora acontece o seguinte, o sujeito chega dentro de mim, eu vejo que ele é um homem, né? Tem todas as características anatômicas de homem, apenas está com uma peruca e com um vestido tubinho, tá certo? Então, eu vejo que ele é homem, eu sinto que ele é homem, mas ele sente que ele é mulher. Quer dizer, a fantasia sexual dele torna-se mais respeitável do que a minha percepção e o meu sentimento. O que vale é o sentimento dele. Ora, eu estou vendo que o cara é homem, portanto sinto que ele é homem. Agora, ele, que também vê que ele é homem, ele sente que ele é mulher. Então o sentimento dele vale e o meu não. Quer dizer, eu sou obrigado a furar os meus próprios olhos para ver as coisas do jeito que o travesti quer e não do jeito que eu estou vendo. Ora, isso é de uma perversidade psicológica fora do comum. Porque é aquele negócio do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Né? Quer dizer, a autoridade moral da fantasia sexual se sobrepõe à autoridade dos 5 sentidos, meu Deus do céu. Né? Outro dia, eu vi aqui em Washington um sujeito, aliás, com um vestido tubinho cor-de-rosa. Era um camarada de 2 metros de altura. Né? E o fato de ele estar vestido como mulher só fazia transparecer a sua macheza. Eu nunca vi um sujeito tão macho na minha vida. E é por contraste, quanto mais feminino ele queria parecer, né, mais a natureza dos fatos protestava que ele era homem. Então, vai ser difícil esse negócio. Quer dizer, coloca você numa posição psicologicamente insustentável. E lhe impõe a tirania do capricho do outro. Né? Porque amanhã ou depois o sujeito diz, agora não sou mais mulher. Não aconteceu outro dia, vocês não viram o caso do inglês, que até cortou o peru. Cortou o peru e depois se arrependeu. Não quero mais, agora quero ser homem de novo. Daí mandou, como tinha dinheiro sobrando, mandou fazer outro peru, né? E arrumou a mulher e está lá casado com a mulher. Quer dizer, o senhor primeiro nos impõe que nós temos que chamá-lo de Bianca, de Ângelo ou de Teresa. Né? Depois fala, não, agora eu sou o Armando, sou o Zezinho. Que há? Que palhaçada é essa? Como é que nós vamos aceitar uma imposição absurda dessa? Isso é realmente a legislação da rainha de copas, né? Quer dizer, primeiro a sentença, depois o julgamento. Né? Quer dizer, é uma lei absolutamente dadaísta que impõe a loucura dos legisladores a toda a população. Nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum, independentemente de discutir a questão do homossexualismo. Agora, pior, para mostrar que tem mais absurdo ainda. Né? Esses fulanos que pretendem ser chamados de Ângelo e Teresa classificam-se em 3 tipos. O primeiro é o transexual. Quer dizer, o transexual é o cara que tem realmente uma identidade feminina e que, bom, idealmente, ele se submeteria até a uma cirurgia de mudança de sexo. Quer dizer, sacrificaria o próprio peru em defesa da sua tese. Aqui eu sou mulher, vou provar, toma lá o meu peru, leva de volta. A maioria dos transexuais não faz nem isso. Segundo, tem os travestis, quer dizer, o cara que sabe que é homem e gosta de ser homem, mas ele apenas se sente sexualmente excitado quando ele se veste de mulher. E terceiro tem o drag queen, que não é nem isso, que é o cara que se veste de mulher de gozação. Os 3 têm o direito de ser chamado de Teresa agora? E aqueles travestis, que tem muito travesti, que diz, você pergunta, quer fazer operação de cirurgia de sexo, mudança de sexo? Não, eu quero o meu peru, tenho muito orgulho do meu peru. Você veja,
esses sites da internet que fazem propaganda de escort, os escorts transexuais se gabam do tamanho dos seus perus, minha gente. Então aqui, ó, sou Tereza, mas tem um baita de um peru. Como se fosse o João. Quer dizer, como é que eu posso olhar um sujeito que está se gabando do seu peru e dizer que ele é uma senhora ou senhorita? Meu Deus do céu. Isso é tão aberrante psicologicamente, tão impossível. Agora, vocês que querem parecer bonzinhos, não quero parecer preconceituoso, não quero parecer fundamentalista. O que é que isso tem a ver com fundamentalismo? Tem a ver com a lógica, meu Deus do céu. Com a lógica, com a realidade dos fatos. Né? Se vocês querem parecer bonzinhos, vocês vão aceitar isso só para não criar problema. E depois, meu filho, cada vez que aparecer um cara desse, de 2 metros de altura, com um braço, né? O braço parece uma perna, ou 2 pernas, né? Dizendo que ele é a Tereza, vocês, sim senhora, sim senhora. Ora, a pessoa que desmente os seus próprios olhos desmantela a sua consciência, avilta a sua inteligência, e é isso que esta lei vai impor ao Brasil. O problema do PL 122 não é um problema de moralidade sexual, não tem nada a ver com moralidade sexual, tem a ver com a destruição da consciência da população, tem que ver com a redução da pessoa à condição de menor de idade e até de bebê. É isto que se objetiva com isto. Não é a proteção às supostas camadas perseguidas, é a divinização do Estado que agora determina o que você tem o direito de ver e o que você não tem o direito de ver. Quer dizer, você vai olhar um macho e você vai ter que dizer que é uma fêmea. Amanhã ou depois, você mostra o hipopótamo, vai ter que dizer que é um colibri. E assim por diante, pô. Então, agora, quando os caras defendem coisas absurdas, eles começam a apelar para todo tipo de argumentação, mas tão baixa, tão né, subginasiana, que dá até dó. Me mandaram aqui um artigo do Drauzio Varela. Eu sempre considerei, olha, eu não levo o meu cachorro para o Drauzio Varela cuidar, tá entendendo? Porque você olha a cara deles aqui, né, o cara dando conselho de saúde com aquela cara de doente, né? Não dá gosto, sinceramente, né? Eu me lembro do meu médico, doutor Carlos Ribeiro, que estava lá com 90 anos, estava forte, saudável, né? Casou com 80 e tantos anos, casou com uma moça de 40, né? Agora, você olha o Drauzio Varela, aquela cara, né, de coitadinho. Então, agora aqui, o Drauzio Varela publica um artigo dizendo o seguinte, dizendo que esse negócio de considerar o homossexualismo antinatural é coisa de gente atrasada, de analfabeto, não de pessoas esclarecidas como ele. Porque, olha aqui, não há descrição de civilização alguma de qualquer época que não faça referência a mulheres e homens homossexuais. Ora, quer dizer que é o seguinte, a universalidade do fenômeno homossexual sempre existiu, desde que o mundo é mundo, e todas as civilizações têm. Daí ele tira a conclusão, né, que... Quer ver? Negar a pessoas do mesmo sexo permissão para viver em uniões estáveis com os mesmos direitos dos uniões heterossexuais é uma imposição abusiva. Fala, peraí, quer dizer que porque existia homossexualismo em toda parte, nós temos que aceitá-lo como uma norma legítima e como uma coisa igualmente valiosa, tão valiosa quanto o casamento heterossexual? Não, seu Drauzio Varela. Para isso você teria que provar, não que houve homossexualismo em todas as sociedades, mas que todas as sociedades o aceitavam como legítimo e normal. O que é exatamente o contrário. Essa história, por exemplo, de que o homossexualismo era aceito na Grécia e Roma, isso é uma coisa de analfabeto como você. Vai lá, a legislação grega e romana quanto a isso era extremamente rigorosa. Tá certo? E, às vezes, se tolerava o homossexualismo assim como se tolera a bebedeira. Não é uma coisa que ninguém recomende. Tá certo? E só se tolerava em certos meios. Né? Para as famílias em geral, ninguém tolerava, não. Então você não encontrará nenhuma sociedade humana, seu Drauzio Varela. Você encontra sociedades que têm mais tolerância e mais paciência, como a nossa mesma tem, e como, aliás, eu mesmo tenho. Eu nunca abri minha boca para falar mal de ninguém por ser homossexual, ou trissexual, ou tetrasexual, sei lá. Né? Mas uma coisa é tolerar, agora outra coisa é querer impor como normativo e como coisa de idêntico valor com o casamento. Né? Então me mostra, Drauzio Varela, alguma sociedade que tenha considerado a união gay uma coisa tão digna e respeitável quanto o casamento heterossexual, casamento de homem e mulher. Não tem nenhuma, seu Drauzio. Então você nos dá a amostra de um fato, tá certo? E tira a conclusão que não tem nada a ver com esse fato.
Ora, quer dizer, daí ele diz, olha, o homossexualismo existe em todo o reino animal. Tem aqui ratos, camundongos, hamsters, cobaias, coelhos, porcos, espinhos, cães, gatos, cabritos, gato, porco, antilo, carneiro, macaco, até leões. Né? Olha só. Macacos e até leões. Quer dizer, porque toda esta gente do reino animal está praticando isso, significa que é moralmente legítimo, recomendável, respeitabilíssimo para o ser humano. Hã? Ora, quer dizer que uma conduta pode estar numericamente disseminada, não só na espécie humana, como na espécie animal, torna-se automaticamente um direito. Escuta, você não sabe, essa é a regra elementar do método científico, meu filho. De um fato não se deduz um valor. Não é porque uma coisa acontece muito, né, que você deve proclamar que ela é legítima, que ela é boa ou que é ilegítima. Quer dizer, você nunca ouviu falar de non sequitur? Não, você nunca ouviu falar de non sequitur, você não sabe o que é um non sequitur, senão você não o cometeria com tanta constância. Ele comete um non sequitur e ainda posa de superior e de inteligente. Aos mais esclarecidos, como nós, Drauzio Varelas, os mais burros como Drauzio Varela, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão entender que esse cara é burro? Né? Então, quer dizer, isso aí é não só non sequitur, como o cara está passando, vamos dizer, de um gênero para outro. Né? Daí ele diz aqui, se partimos de princípios tão falhos, como justificar a prática do sexo anal entre heterossexuais? Eu digo, mas quem o está justificando? É? Aonde que tem uma legislação que diz que o sujeito tem o direito de traçar o ânus da mulher dele? Não existe esse direito, Drauzio Varela. A mulher pode pedir o divórcio se o cara forçar a fazer uma coisa dessa. Claro, se ela concordar também, tá bom, isso aí é putaria privada, não tem nada a ver com isso. Mas se o cara disser, seu juiz aqui, eu quero divórcio porque minha mulher não quer me dar o rabo. Experimente no juiz para falar isso. Quer dizer, como justificar a prática do sexo anal entre heterossexuais? Ninguém a justifica, nem para os homossexuais, nem para os heterossexuais. Isso não é um direito. Quando é que você vai entender que isso não é um direito? Sexo anal não é um direito. De jeito nenhum. Agora, se há uma concordância mútua, acabou o problema. Continua não sendo direito, é apenas um fato. Mas, né, experimente, seu Drauzio Varela, experimente você fazer sexo anal com uma mulher que não quer. Você vai dizer, é um direito constitucional, tem o direito. Né? Ela vai no juiz e te prende, rapaz. Como tu é burro. E o sexo oral? Né? Sexo oral também não é um direito. É uma concessão que as pessoas fazem umas às outras, mas não é um direito. Direito é aquilo que está assegurado por lei. Se fosse um direito, você poderia pedir o divórcio e pedir indenização da sua mulher porque ela não quis fazer sexo anal com você. Né? Não deu para você. E pior, muito menos comeu o seu traseiro. Olha só. Né? Ele vai ficar ofendido. Chega lá, eu tenho direito a sexo anal passivo. E a minha mulher, só por não ter um peru, não quis me comer. Que coisa horrorosa. Como é que nós toleramos um jumento desse opinando e com ares de autoridade ainda desfazendo os outros e se fazendo de superior? Como toleramos esta palhaçada? Né? Não é uma questão de divergência de ideias. Eu não tenho divergência de ideia com o Drauzio Varela porque ele não tem ideia nenhuma. Isto aqui é os subginasianos. Vejo, um aluno meu que me apresentasse uma redação dessa, eu botava o cara para fora. Falei, vai lá aprender a pensar, meu filho. E outra coisa, veja lá, ele cita aqui os macacos bonobos, por exemplo, né? E chimpanzés, bonobos, que praticam lá a homossexualidade. Ora, meu filho, esse de fato eles praticam, só que tem uma outra coisa que eles também praticam. Eles praticam a pedofilia. O macacão grande come o pequenininho. Isso é disseminado, é geral. Torna-se um direito também por isso, quer dizer, porque o chimpanzézão está comendo o chimpanzézinho, tem lá o Drauzio Varela o direito de dizer que, né, isso aí é um direito que tem que ser assegurado a todos, direito constitucional, a pedofilia. E esses caras vão, mais dia menos dia, eles vão querendo nos impor essa porcaria, porque já estão preparando o terreno para isso. E nós ainda continuamos prestando atenção a essa gente.
E os caras fazem tudo isso, faz essa ofensa brutal à dignidade da nossa inteligência. Eu não estou falando de moralidade, meu filho. Eu sou o cara mais imoralista que você conhece. Eu sou um cara de uma insensibilidade moral a toda prova. Tá certo? Você pode aparecer com 500 mulheres, 500 homens, como o Luiz Mota. O máximo que eu faço é dar risada. Tá certo? Eu não me sinto ofendido com nada. Se o cara me perguntar se deve fazer, eu digo, você não deve fazer. Mas eu não me sinto ofendido com nada. Também eu acho a coisa mais engraçada o pessoal usar a palavra homofobia. Quer dizer, você tem medo. Digo, ora, eu me lembro que no tempo que eu estava no ginásio tinha aqueles menininhos que pareciam menininha, né? Alguém ficava aterrorizado com eles? Quer dizer, entra o garotinho lá fazendo, né, desmunhecando, fica todo mundo aterrorizado, se esconde embaixo da carteira. Ai, que medo! Ora, meu Deus do céu, que coisa mais absurda, isso jamais aconteceu. Homofobia não existe, né? É uma invenção da cabeça perversa, né? E essa famosa violência, inclusive veja, o título dele também é um non sequitur, porque ele fala violência contra homossexuais, e no longo do artigo ele não cita violência nenhuma, né? Ele fala apenas de que estão negando um direito. Veja, o sujeito inventa que ele quer um direito e começa a raciocinar como se esse direito já existisse. Estão me negando o direito ao casamento gay, quer dizer, como eu tenho direito ao casamento gay, os caras me negam. Fala, porra, meu Deus do céu, quem é que não vê que isso é vigarice? Não? Os que se sentem ultrajados pela presença de homossexuais, que procuram no âmbito de suas próprias inclinações sexuais as razões para justificar o ultraje. É sempre esta presunção de que se você é contra o casamento gay, é porque você se sente ultrajado pela presença de homossexual. Olha, eu só vi pessoa ultrajada pela presença homossexual numa sauna gay. Eu contei esse episódio aqui, né, que teve um debate dentro do movimento gay, porque os machões iam na sauna gay para encontrar outros machões, e tinha alguns travecos que tinha cara de pau de entrar lá com sutiã, os peitão, etc, etc. Os caras ficaram ultrajados e diziam, tenho nojo disso. Agora, imagina um heterossexual dizer, tenho nojo disso. Né? Primeiro, não é normal você ter nojo dessas coisas, né? Nem se sentir ultrajado pela presença do homossexual, a não ser, por exemplo, numa igreja, num culto religioso. Por quê? Porque isso é crime de ultraje a culto, que esse pessoal pratica o tempo todo. Né? Agora, não é só ultraje a culto, veja você o que eles fazem. A BBC, né, outro dia passou um programa, série chamada Natividade, onde lá diz que a Virgem Maria é prostituta. Isso não é ultrajar, não é ofender a religião dos outros, isso nós não temos sentimentos religiosos, não. Quer dizer, o nosso sentimento de respeito, devoção, amor à Santíssima Virgem Maria não merece ser respeitado. Agora, o sentimento de um machão peludo que acha que é mulher, esse sim é sacrossanto. Ora, vamos pra merda, porra! Quer dizer, o que é isto? Tem alguém na linha aí? Alô, quem é? Tudo bom? Tudo bem, quem tá falando? Tudo bem, é Carlos aqui de Jacareí. Sim, tudo bem. Duas perguntas, tá? A primeira é o seguinte, por que muita gente fala que o Hitler, o nazismo, era de direita? Tá? Olha, na época todo mundo sabia que não era. Se você vê a documentação, né, eu outro dia mesmo estava lendo o famoso livro do Drie de la Rochelle, que era um propagandista do nazismo, chamado Socialismo e Fascista. Socialismo fascista. Todo mundo sabia que era um regime revolucionário, tá certo? E quem primeiro reagiu contra ele foram os conservadores. O pessoal da esquerda queria acomodar. Na França foi assim. Todo o pessoal da esquerda queria acomodar com Hitler. Tá lá, inclusive a esquerda católica. Emmanuel Mounier, essa putada toda. Tudo queria, não, vamos ficar de bem com o homem. Tá? E os conservadores falaram, vamos nos rearmar, porque esse cara vai nos invadir. Ou seja, a direita que reagia contra isso. E a esquerda sempre querendo acomodar. Aliás, se querer acomodar, não. A União Soviética foi que armou a Alemanha nazista em segredo. Não existiria exército nazista e não existiria perigo nazista se não fosse o plano de Stalin de usar os nazistas como ponta de lança da revolução. Então essa história que retroativamente vem dizer, não, o nazismo era assim, o instrumento do grande capital. Instrumento do grande capital é uma pinóia. O cara mais rico que tem na Alemanha, que era o tal do Thyssen. O Thyssen ficou com horror do nazismo, fugiu para a França. O Hitler mandou sequestrar o cara, trazer de volta e o fez trabalhar para ele. O próprio Hitler dizia, nós vamos botar empresariado de joelhos. Não era o empresariado, não era o grande capital que mandava o nazismo, era o Partido Comunista que mandava no grande capital. Esses caras inverteram tudo, isso é um bando de vigarista, porra. Tanto é que o Stalin ajudou o Hitler, né? Exatamente, se não fosse Stalin não existia. Hoje, no começo foi o livro do Ernest Toppich, o primeiro que levantou essa lebre, Stalin's War, o livro chama, um clássico, né? Hoje tem uns 20 livros documentando isso,
sobretudo com o material dos arquivos de Moscou quando foram reabertos. Hoje essa tese está mais do que provada. O Stalin planejou toda a Segunda Guerra com antecedência, usando os nazistas como instrumento, como ele dizia, o navio quebra-gelo da Revolução. Então, são duas alas do movimento revolucionário. Ora, revolucionário, o que ele mais gosta é matar revolucionário. Ele mata menos reacionário do que revolucionário. Sempre foi assim. Você faz uma revolução, no dia seguinte, todos os líderes da revolução estão na cadeia ou no cemitério. Ok. Então, professor, a segunda pergunta é a seguinte. Na mesma linha da temática do Dias Gomes e da Janete Gleck, tinha um fundo lá, um pano de fundo de mensagem comunista. Os filmes do Mazzaropi não tinham também esse pano meio comunista, que era lá o dono da fazenda, que maltratava... Não, Mazzaropi tinha assim, tinha aquele apelo social um pouco demagógico, mas eu não sei se o Mazzaropi teve ligação com o Partido Comunista. Provavelmente alguma teve, porque ninguém subia nas artes de espetáculo no Brasil sem passar pelo beneplácito do Partido Comunista. Pode até ser. Eu não lembro direito os filmes, né? Todo filme que eu vi do Mazzaropi quando era criança, eu só lembro de uma cena em que o sujeito ele está dormindo, vai o cara para acordar ele e fala assim, acorda, acorda, daí ele dormindo responde, está no poço. Então ficava aquele negócio do empresário, o dono da fazenda, o capitalista mal, né? Bom, esse estereótipo do capitalista mal faz parte, isso aí nem precisa ser propaganda comunista, é o masoquismo burguês. O burguês adora ser cuspido, escarrado, levar pontapé na bunda, adora isso. Então era isso, professor. Então é isso aí, muito obrigado pela sua participação. Abraço. Tchau. Abraço. Agora está aí o Lula, evidentemente, já decretou que o Cesare Battisti não será extraditado. Ora, o Brasil é o maior protetor e terrorista que tem na América Latina, né? Aliás, eu recomendo para vocês, isso aí, prestem atenção. Saiu um artigo do coronel Luiz Villamarín, que é um grande conhecedor do movimento comunista na América Latina. Espera aí que eu já vou achar aqui, tem tanto papel que eu já estou até perdido. Ah, está aqui. Luiz Villamarín, olha, procure lá, o site é www.luizvillamarin com dois L's, Villamarin com dois L's e N final.com, né? E o artigo diz aqui, né? A camarada e compatriota Dilma Rousseff é a tábua de salvação política das Farc. E é isso mesmo. E uma das finalidades que a mulher foi eleita é para isso aí mesmo. O governo brasileiro é protetor das Farc. Outro dia mesmo, comentei até na semana passada, né, teve um sujeito que era membro das Farc, teve um desentendimento lá dentro, matou 19 membros das Farc e montou sua própria quadrilha de narcotráfico. Chegou no Brasil, foi preso imediatamente. Concorrentes e inimigos das Farc são liquidados na mesma hora. Agora, e as Farc, propriamente dito? Não se toca nelas. E se por acaso um cara das Farc é preso, no dia seguinte, corre toda a putada petista para proteger, para tirar o sujeito da cadeia, para dar emprego, etc., e dar nacionalidade brasileira. Cesare Battisti é a mesma coisa, porra. Né? Então, quem não sabia que o Lula ia fazer isso? Então procurem lá esse artigo, esse importantíssimo, do coronel Luiz Villamarín. Camarada e compatriota Dilma Rousseff é a tábua de salvação política das Farc, que dá para você ler em espanhol. Não. Agora, algum engraçadinho aqui de nome Marcelo diz o seguinte: gosto de algumas coisas dignas por você e concordo com algumas outras, outras não. O senhor diz que existe um contrato entre o PT e as Farc, mas os Estados Unidos da América são os consumidores de droga e são o país que mais entra drogas. Verdade isto? Existe relação dos Estados Unidos com as Farc? Mas que pergunta mais idiota, meu filho. Hã? As Farc não vendem droga para o governo americano. As Farc vendem droga na rua, vendem droga em escola, etc, etc. Então, agora, no Brasil não é isso que se trata. É proteção do governo às Farc. Hã? Agora, que existe relação das Farc com gente de muito dinheiro aqui, existe. Isso aí já ficou provado quando o presidente da Bolsa de Mercadoria de Nova York, cujo nome é não sei o que, Grasso, esqueci o primeiro nome, é Grasso, foi lá fazer uma visita de cortesia ao Manuel Marulanda Reis, né, na selva amazônica. Então, dinheiro, onde tem dinheiro, meu filho, tem interesse grosso, mas isso não quer dizer que os Estados Unidos, o governo americano, esteja favorecendo isso. Hoje em dia, com Obama, pode até ser, tá certo? Mas não acredito que isso aconteça, não.
Agora, aqui estão falando o negócio da discriminação, eles, veja você, né? O apresentador, José Luiz da Atena, foi condenado a uma advertência pela Secretaria de Justiça de São Paulo no processo administrativo que a Defensoria Pública move contra ele por discriminação homofóbica. O processo partiu de uma reportagem no programa Brasil Urgente, durante o qual Atena usou expressões como travecão butinudo do caramba ao falar de um travesti. Peraí, por que chamou o cara de butinudo? Hã? Por quê? O travesti agrediu o cinegrafista. Quer dizer, na hora de agredir é machão. Né? Quer dizer, vai lá, bate no cinegrafista e depois, fui agredida. Que coisa mais nojenta. E daí diz que é discriminação chamar de butinudo, mas é claro que é butinudo. Eles vão vai lá dar uma prova de macheza e você tem que chamar de Ângela, de Tereza e de senhorita. E daí ainda vem esta porcaria de defensoria pública para impor esta coisa absurda. Né? Vejam vocês, aquele camarada tal do Mariante diz que, né, que ninguém será, como é que se diz, punido por pregação religiosa, etc, etc. Será punido apenas por agressão. Ora, mas espera um pouquinho, se um sujeito te agride fisicamente e alguém reage verbalmente, isso chama-se revide. Quer dizer, o travesti tem direito de bater no cinegrafista, mas o cara da televisão não tem nem sequer o direito de chamar o cara de travecão butinudo. O que é? Tem que apanhar quieto, ainda pedir desculpa para a senhorita. Quer dizer, isso é uma violação da lógica mais elementar, violação de todos os direitos humanos, violação de todos os princípios morais e violação da própria ordem constitucional. E nós estamos tolerando isto. Né? Muito bem. Agora, ao mesmo tempo, é claro, né, que isso só acontece porque o Brasil está se imbecilizando numa velocidade impressionante. Está aqui, o professor Marcelo Hermes Lima me manda aqui mais um estudo que ele fez sobre o desempenho do Brasil em 20 áreas da pesquisa científica. Tá certo? Então ele compara aqui, veja aqui. Se vamos dar uma nota ao Brasil em publicações médicas, né, se o primeiro lugar, no caso da Dinamarca, fosse dado a nota 10, quer dizer, o país que tem mais citações dos seus trabalhos científicos, o Brasil teria a nota 2,3. Dos 15 países que publicaram 500 ou mais artigos de neurociência em 2008, o Brasil está na posição 15 no ranking, último lugar dos países, quer dizer que equivale a nota 0. Dos 18 países que publicaram 500 ou mais artigos em farmacologia e toxicologia em 2008, o Brasil está na posição 16, nota 1,1. Então, quer dizer, o Brasil simplesmente está saindo do circuito científico internacional. A publicação, a produção científica nacional é constituída de trabalhos de escola que o professor força o aluno a publicar, para fazer número, mas só faz número. Porque aquilo não é citado, porque não tem valor, não traz informação científica nenhuma relevante, então o pessoal dos outros países lê e esquece. Se é que chega a ler. Né? Então, a mesma queda de inteligência e de consciência você vê num debate como esse da homofobia e na produção científica. Quer dizer, tudo está indo para baixo. Né? Já dizia Antônio Machado, quão difícil é quando todo baja, no bajar também. Né? Peraí, tem mais alguém na linha aí? A única coisa que progride no Brasil é a população carcerária, triplicou em 15 anos. Alô, quem está na linha aí? Alô? Sim. André, da França? André, tudo bem? Tudo bom, Olavo? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta e já desligo. Né? Todos esses acontecimentos e essa questão aí do homossexualismo, enfim, o senhor não acredita que isso tudo seja um cumprimento bíblico, vamos dizer, digamos, no início do João Apocalipse, né, uma perseguição cristã, né, contra os cristãos? Né? Não, eu não sei, eu sou contra esse negócio de achar que nós estamos no Apocalipse, por quê? Lá no Novo Testamento, alguém pergunta para Jesus Cristo quando é o fim do mundo, ele diz, olha, eu não sei, só Deus Pai é que sabe. Agora, no Brasil todo mundo sabe quando vai ser o Apocalipse, né? Você pergunta qualquer pastorzinho, ele te informa a data, a hora e local, e afirma que já estamos dentro dele. Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que não, porque
na profecia de Fátima, a Virgem Maria disse que ia ter uma grande guerra mundial, que ia ser a pior das guerras, e que depois das guerras começariam os problemas, né? Então ainda falta a guerra, meu filho. Então, apocalíptico não é, não. Isso não é apocalipse. Isso é uma tremenda sem-vergonhice, isto sim, né? Então, você também não precisa esculhambar com o Satanás, você está entendendo? Então, eu acho que quando for para fazer mesmo a desgraça final, vai ter pelo menos um lado mais sinistro, né, mais grandioso. Não essa coisa apenas grotesca, ridícula que nós estamos vendo tudo quanto é lado. Então, agora aqui. Oi. Obrigado para você também. Então, aqui, o Anderson Lara me pede algumas sugestões de livros sobre política em português. Ora, tá difícil, porque em português não se publica nada, mas eu lembrei aqui alguns títulos que você poderia ler, né, que está em português. O primeiro é o livro do François Furet, Furet, F-U-R-E-T, O Passado de uma Ilusão, Ensaios sobre a Ideia Comunista no Século XX, publicado aqui, deixa eu ver, pela editora Siciliana uns anos atrás. É um dos melhores estudos sobre o comunismo. Sugiro para você um romance, mas é um romance baseado em fatos reais. O autor chama-se Vladimir Volkov, com 2 Fs, V-O-L-K-O-F-F, chamado A Conversão. É um romance sobre a espionagem soviética, mas baseado em extensos conhecimentos, porque o Vladimir Volkov é um dos grandes estudiosos de espionagem, desinformação, etc, etc. Ele baseou esse livro exatamente nos fatos como as coisas se desenrolam mesmo. O terceiro livro que ele recomenda é o livro do Heitor de Paula, O Eixo do Mal Latino-Americano. Esse aí, evidentemente, tem que ler. Então fica aí essas 3 sugestões de leitura para você, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, olha aqui, feliz ano novo para todos, muito obrigado a todos que enviaram voz de Natal e ano novo. Não dá para responder um por um, porque são muitos. Eu fico constrangido às vezes, porque o pessoal manda muito e-mail aqui, às vezes coisas importantes. E às vezes até me escapa, porque é tanto e-mail que chega. Eu inventei esse programa para responder os e-mails, tá certo? Para dar a informação que a pessoa pediu por e-mail. Mas acontece que daí esse negócio eletrônico, internet, foi feito para facilitar as tarefas, né? Só que a partir da existência desse instrumento, a exigência centuplica, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil você responder e-mail do que botar carta no correio. Sim, só carta no correio você botar 3 ou 4, agora e-mail você tem que responder 800. E é exatamente isso que acontece. Então eu peço de coração desculpas a todos aqueles a que eu não pude responder, ou mensagem de Natal, Ano Novo, ou qualquer outra mensagem. Peço desculpa de todo o coração, não está dando para fazer. Já não tenho condição mesmo de responder a tudo. Gostaria de ter. Então, por hoje é só, e não esqueçam do Colégio São Bento e também do Seminário de Filosofia, onde estão permanentemente abertas as inscrições. Então, quando mandarem e-mail para o Seminário de Filosofia, mandem também para a minha esposa, roxane.andrade@gmail.com, porque daí se escapa, né, dos meus olhos de águia, não escapa dos olhos dela, né, os meus, né, olhos de águia caquética, né, a águia que já não está enxergando mais coisa nenhuma, bate no poste, né. Então, é isso aí, até a semana que vem, muito obrigado.